A Escritura exalta as figuras mais exaltadas, por exemplo, dos evangelhos, são duas figuras que não tinham absolutamente nada a ver com Jesus, nem com o judaísmo, nem com a informação. Um é um centurião romano, que foram dizer para Jesus, olha, ele queria muito um favor, o servo dele, que ele ama muito, está morrendo em casa. Ele queria que o Senhor fosse até lá curar o servo dele. Quando Jesus ia entrando em Cafarnaum. Aí Jesus disse, eu vou. Aí ele mesmo veio para Jesus e falou, não. Eu não sou nem digno de que tu entres na minha casa. Olha que coisa mais linda. Eu não sou nem digno de que tu entres na minha casa. Mas eu sou um homem que conhece princípios de autoridade. E quando um superior a mim diz, faze isto, eu faço. E quando um subalterno meu ouve a minha ordem dizendo, faze aquilo, ele faz. Tu és a autoridade das autoridades. Manda só uma palavra daqui mesmo, não precisa nem andar até lá. E o meu servo ficará curado. E na mesma hora vieram correndo de lá porque o servo do cara tinha se levantado instantaneamente. Mas quando ele disse isso, Jesus teve um derrame de alegria, de gozo, e disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu nunca encontrei ninguém com uma fé como esta. A outra figura é fora de Israel, uma Ciro-Fenícia, que estava com uma filha possessa, endemoninhada, que vivia se machucando. E Jesus estava cansado, saiu do país para dar uma relaxada na beira-mar, lá da região Ciro-Fenícia. Não queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, diz o Evangelho de Marcos, porque uma mulher descobriu que ele estava ali e começou a querer arrombar a porta da casa. Bateu. Os discípulos tentaram mandá-lo embora. Jesus percebeu o que estava acontecendo, foi ver. Aí a mulher chegou e disse a ele, olha, eu tenho essa situação, me salva. Aí Jesus uma troca de adágios, de repentes, tipo nordestinos com ela, de adágios populares. Disse para a mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E tu sabes, aí ele cita o adágio, que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí a mulher responde com outro adágio popular, sim, eu sei, Senhor, mas também sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. Aí Jesus disse, mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. E ela voltou para casa e a filha estava curada. Então, os maiores exemplos de fé do Novo Testamento, dos Evangelhos, vêm de quem não tinha informação nenhuma, não foi a lugar nenhum. Jesus toda hora curava pessoas e você não vê a ninguém ele dizer, agora você tem que andar comigo. Pedro, estou te incumbindo, cuida desse cara aqui para ele não se desviar. Tem aquele gadareno lá da Jordânia de hoje em dia, de Gerasa, que é um lugar onde eu gosto muito de ir, e é muito lindo. E lá em Gerasa tinha um endemoninhado, que é uma história complexíssima do ponto de vista psicocoletivo, e que eu gosto muito de explaná-la na totalidade. Mas, na narrativa simples do texto, se diz que esse cara era alguém que arrebentava todas as correntes, saía de todas as cadeias, que ninguém tinha poder de segurá-lo. E Jesus chegou lá e quando ele viu Jesus, ele se antecipou. Jesus olhou, se antecipou e disse, espírito imundo, sai dele. Aí ele virou-se para Jesus e disse, se tu nos mandas sair, não nos mandes para o abismo. Aí Jesus disse, qual é o teu nome? Aí ele diz, a única vez que Jesus pergunta alguma coisa desse tipo, nome de uma presença demoníaca, ele nunca deu essa trela para demônio nenhum.
qual é o teu nome? Aí o demônio disse, Legião é o meu nome porque somos muitos. O que já traz uma denúncia política, porque tinha uma legião romana acampada ali. E a história se remonta a Alexandre o Grande, se eu fosse voltando para trás. É linda a história. Legião é o meu nome porque somos muitos. Aí Jesus diz, e aí os demônios dizem, se tu nos mandas sair, deixa-nos entrar nos porcos. Porque era do outro lado do Mar da Galileia, não era uma comunidade judaica, judeus não criam porcos. No entanto, os daquela região de Decápolis criavam porcos. Tinha uma outra cultura, bem miscigenada. Jesus disse, ide. E os demônios saíram do homem, entraram nos porcos, e cerca de 2.000 porcos lançaram-se de espenhadeiro abaixo no lago e se afogaram. Aí todos correram com medo. A cidade inteira foi dizer, meu Deus, o que está acontecendo? Tem aquele cara que é um pavor de todos nós. Quando voltaram, encontraram o cara sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus. E conversando na maior boa. Aí Jesus diz, vamos, e ele diz, deixa eu ir contigo. Se fosse a religião, o cara não teria nem que ter perguntado ou pedido. Já estava laçado. Alguém já teria sido designado, olha, fica do lado dele, senão ele vai se desviar. Vamos providenciar um batismo imediato para esse cara. Mas Jesus disse, não, o melhor para ti não é vires comigo, é tu voltares para a tua própria casa e contares para os teus tudo o que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti, como te amou. Isso parece com tudo, menos com religião, meu amigo. Então, um dos grandes problemas é que é a religião nesse confinamento de dizer para as pessoas que a pessoa só encontrou Jesus quando está ali dentro. Quando, na realidade, Deus tem os dele todo dia. Eu vou pelo mundo inteiro pregando o Evangelho porque é meu privilégio. Porque Jesus disse, indo por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os princípios do reino de Deus. Ou quando Pedro, que recebeu um chamado todo especial, quando Jesus perguntou a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? E ele, na terceira vez, ficou triste e disse, sim, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus dizia sempre a ele era a mesma coisa. Se tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Então eu vou para o mundo inteiro, não é para salvar ninguém, porque eu não tenho essa missão de salvar ninguém, nem esse poder. Jesus, quando morreu na cruz, o penúltimo grito dele foi tetelestai no grego, que significa estar completamente pago. Toda a dívida foi removida. De quem sabe, de quem não sabe, foi feito. Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, que a vitória de Jesus é o segundo Adão, que o Adão foi o primeiro, que no primeiro Adão todos nós morremos. No segundo Adão, assim como no primeiro todos nós morremos, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, no segundo Adão, todos nós ganhamos vida. Os que sabem e os que não sabem.